Termina a primeira semana de testes da Fórmula 1, que não são exatamente testes, são uma sessão de shakedown. Mas para todos os efeitos, todo mundo testou à vontade, centenas de voltas marcadas com uma equipe. A Mercedes passando de 500 giros completados. E o último dia na pista teve até a Ferrari com Lewis Hamilton na primeira posição. Temos vencedores, temos perdedores, tem gente coçando a cabeça, tem equipe até que não apareceu, como é o caso da Williams, que jura que estará pronta para os testes no Bahrein. Será? Então é sexta-feira, giro de notícias falando aquilo que todo mundo quer saber. Como foi a primeira semana de carros, motores, combustível e aerodinâmica nova da Fórmula 1 em 2026? Antes de sextar, acho que vale a gente falar sobre isso. Vamos lá! Por razões que ninguém sabe exatamente quais são, a Fórmula 1 decidiu conduzir uma primeira semana fechada. Mas a gente sabe que isso não seria possível. Imagens foram vazando e ao longo dos dias a própria Fórmula 1 passou a preparar um resumo, um sumário de final de tarde com imagens, porque afinal de contas a curiosidade era grande. O receio da categoria em fazer sessões abertas e televisionadas, inclusive para F1 TV, como acontecerá no Bahrein nas próximas, é que um festival de quebras, carros soltando fumaça, pegando fogo e parando pela pista, manchasse um pouco a imagem da categoria. Um forte esquema de segurança foi colocado à disposição tanto por agentes privados como pela própria polícia espanhola no entorno do circuito de Montmeló, na região metropolitana de Barcelona. E, portanto, esta primeira semana não foi chamada oficialmente pela Fórmula 1 de shakedown. Inclusive, pode ser que vejamos mudanças nas pinturas dos carros, porque, por contrato, eles devem aparecer com o layout oficial só no Bahrein, que paga por isso, pelo privilégio de exibir pela primeira vez os carros como eles serão ao longo do ano. Foram 5 dias de carro na pista e todas, menos uma equipe, a Williams, andaram. Segunda-feira, 26 de janeiro, abertura da pista e logo de cara, Mercedes, depois Audi Racing Bulls, Cadillac, Alpine, Red Bull e Haas foram para a pista. Decidiu não andar naquele primeiro dia a McLaren, a Ferrari e não conseguiu porque não terminou o dever de casa a tempo, a Aston Martin. Ué, mas não é tudo a mesma coisa? Não, porque Ferrari e McLaren não pretendiam andar, já que dos 5 dias à disposição, você poderia escolher 3, da forma que achasse melhor. No caso da Aston Martin, ela pretendia andar e acabou andando em apenas 2. Ontem, quinta-feira e hoje, sexta. Mas a gente já chega lá. No primeiro dia, quem mais andou empurrado por um motor da Ferrari foi Esteban Ocon, pela Haas, que deu 154 voltas, quase a distância de 3 grandes prêmios. A corrida lá em Barcelona tem 56 voltas. Isaac Hadjar com a Red Bull, motor Red Bull Ford Powertrains, deu 108 voltas, enquanto George Russell de Mercedes andou 95 e Liam Lawson pela Racing Bulls 88. Colapinto teve um problema com sua Alpine e Mercedes, mas ainda assim deu 60. Gabriel Bortoleto pela Audi também ficou pelo caminho e acabou completando 27 na parte da manhã. E a Audi não andou no período da tarde. Antonelli deu 59, Bottas deu 34, Sérgio Pérez veio à pista na parte da tarde para apenas 11. O dia foi marcado então por 3 bandeiras vermelhas: Bortoleto, Colapinto e Lawson. E Mercedes, Ferrari e Red Bull Powertrains, tanto com as equipes de fábrica como com as clientes, acabaram se destacando aí pela confiabilidade. Logo de cara, plugando e straight out of the box, como dizem os ingleses, direto para fora da caixa, já fazendo o carro funcionar. Quando e como quiseram. Na terça-feira, a chuva intermitente que começou no finalzinho da manhã acabou marcando o dia. Apenas Red Bull e Ferrari deram as caras. Pela manhã, Leclerc e Verstappen. Pela tarde, Hamilton e Isaac Hadjar. 4 marcações de tempo, apenas quem andou de manhã fez tempos muito melhores de pista seca. Apesar da chuva, Ferrari classificou o dia como positivo pela primeira vez na pista com 123 voltas. Bem mais que a Red Bull, que fez apenas 79. Pouca coisa na comparação com a única adversária presente na pista nesse dia. No dia 3, tempo firme e aí provavelmente a mais movimentada das sessões. Apareceu a McLaren pela primeira vez, que andou o dia todo com Lando Norris. E também vieram para a pista Mercedes, Racing Bulls, Alpine, Haas e a Audi. Arvid Lindblad deu 119 voltas. Russell deu 92 pela manhã e Antonelli 91 na tarde. Norris deu 74, Hülkenberg ficou na pista
pela manhã e voltou de caminhão prancha, mas se recuperou na parte da tarde e andou 68 giros. Gasly deu 65, Colapinto 58 e Oliver Bearman com a Haas 42. A Mercedes com isso fez 138 voltas nesse terceiro dia e Antonelli ficou com o tempo mais rápido, mas eu não estou falando muito disso aqui porque a gente sabe que cada equipe está numa programação distinta. Inclusive, recebi muitas perguntas na caixinha que abri ontem com vocês no Instagram e no YouTube e estamos preparando um vídeo com perguntas e respostas de vocês sobre pré-temporada. No primeiro contato que teve com a McLaren, que está com uma pintura especial só de testes, Norris fez 74 voltas. E nesse dia, tirando o problema da Audi pela manhã, ninguém mais ficou pela pista. Na quinta-feira, Mercedes e Racing Bulls concluíram seus dias na pista, as duas já tendo andado 3 de 5. Russell fechou o dia como o mais rápido e pela primeira vez apareceu o carro da Aston Martin, que foi embarcado da Inglaterra para a Espanha apenas na tarde de quarta-feira. Inclusive, uma curiosidade dos dias de hoje: a internet, o todo da comunidade, deu um jeito de descobrir qual era o voo que levava o carro da Aston Martin para Barcelona. E em dado momento, era o avião mais seguido no Flight Radar e em outros aplicativos de monitoramento de aviões. Russell completou 77 voltas, Kimi Antonelli deu 90, Leclerc 89, Oscar Piastri teve parte de sua sessão prejudicada por problemas de bomba de combustível e Lance Stroll apareceu com a Aston Martin Honda e deu apenas 4 giros e ficou pelo caminho. Com isso, de 5 dias, a Aston Martin desperdiçou praticamente 4 por inteiro, porque no primeiro deles deu apenas 4 voltas e acabaria andando uma distância significativa apenas hoje, sexta-feira. No último dia, hoje, 12 pilotos no total estiveram na pista e Lewis Hamilton fechou os trabalhos no quinto dia com o melhor tempo da semana, 1:16.348. Repito, a gente não sabe se isso significa alguma coisa e eu aposto que não. Até porque foi uma das chamadas Glory Runs, ou seja, corridas gloriosas, voltas para chamar atenção. Calçou pneus macios, provavelmente estava leve, fez uma volta rápida. Hamilton fez 63, Leclerc 78, Lando Norris deu 83 voltas, Oscar Piastri recuperando um pouco do tempo perdido ontem, deu 80. Verstappen com uma Red Bull que perdeu o tempo de pista quando Hadjar bateu o carro na terça, não andando, portanto, quarta e quinta, esperando peças de reposição que precisavam chegar da fábrica, porque sim, carro novo tem esse problema, há poucas peças de reposição, fez o tetracampeão 118 voltas. E se acha que as 118 voltas do Verstappen foram muito, escute as do Gasly. Foram 160 voltas para o piloto da Alpine. 3 grandes prêmios completos. Esse vai dormir hoje com o pescoço doendo. Ocon deu 85, Oliver Bearman 106, Hülkenberg 78, Gabriel Bortoleto 66 no dia que a Audi aí sim andou que nem gente grande. Fernando Alonso deu 49, ele andando pela primeira vez com o carro novo da Aston Martin e com o motor novo. Quem diria que veríamos Alonso e a Honda reunidos debaixo do mesmo teto novamente, mas está acontecendo. E Valtteri Bottas com a Cadillac deu 54. Porque a ênfase, como eu falei, no total de voltas. Você pode conferir aqui nesse canto ou nesse, onde eu achar melhor na edição. O total de voltas diz muito sobre quem consegue fazer o carro funcionar quando e como quer. Porque a partir da hora que o carro funciona a toda hora em que é solicitado, a equipe consegue começar a caminhar então com a sua programação. Testar tipos de pneu, mexer nas asas, mexer na suspensão, mexer no assoalho, experimentar, que é para isso que os testes servem. Então a contagem de volta não diz quem está na frente e quem está atrás, mas diz quem está conseguindo trabalhar. E quem consegue trabalhar, consegue melhorar seu carro, se ele nasceu mal, tirar do buraco, se ele já nasceu bem, deixar ainda melhor. No total de voltas, a Mercedes lidera, 502, com a Ferrari no segundo posto com 440. Depois a Haas tem 386, a Alpine 349, uma cliente da Ferrari, outra cliente da Mercedes, Racing Bulls 319 voltas, Red Bull 303, muito prejudicada aí pela batida de Hadjar, McLaren 291, Audi 240, Cadillac 164 e a Aston Martin 65. O piloto que mais andou, George Russell, 265 voltas. O que menos andou, Lance Stroll, 4.
E nesse momento a tabela nos mostra os casos mais gritantes. Lá em cima, muito bem, com a confiabilidade em dia, Mercedes, Ferrari, e lá embaixo, numa situação preocupante, Honda e Cadillac. A Cadillac tem motor Ferrari, não tem que se preocupar com isso, mas fazer o motor funcionar no carro também é um mérito. E aí merecem uma estrelinha, porque são clientes, mas estão conseguindo fazer essa adaptação, Ferrari e Alpine. Ali na zona da meiuca, Racing Bulls e Red Bull, as duas, quando andaram, conseguiram somar um bom número de voltas. Então o primeiro grande fantasma de que esse motor da Ford Red Bull Powertrains fosse uma draga que não sairia do lugar, já pode ser colocado de lado. As malas são feitas agora, tudo é empacotado e mandado de volta para a fábrica. Muita informação colhida será analisada, dissecada, para que, então, pulando uma semana agora. Na próxima semana do dia 10, comece então a primeira rodada de testes, que terá ainda uma segunda na sequência. 3 dias de pista aberta, aí você não precisa escolher, decidir qual vai andar, pode andar os 3 quanto der, e na outra semana mais 3, 6 no total. Grande ausente nos testes de pré-temporada em Barcelona, a Williams disse na pessoa do seu team principal James Vowles que estará pronta para andar no Bahrein. A informação disponível é que o carro da Williams falhou no crash test 3 vezes e que para então ele passar e receber a homologação da FIA, foi adicionada mais estrutura no chassi para que ele não colapsasse no teste de impacto, o que deixou ele acima do peso em 30 quilos. Se cada 10 quilos tomam de tempo de volta de um carro 4 décimos, só em peso, portanto, a Williams já parte atrás 1.2 segundo, o que na Fórmula 1 é muita coisa, a gente sabe. A Williams enfrentou atraso significativo na produção de componentes, mesmo tendo sido, tô fazendo para trás aqui porque estou voltando mentalmente no ano passado, uma das equipes que primeiro virou a chavinha para o projeto de 2026. E segundo ele diz, eu vou ler aqui parte das declarações, correr em Barcelona teria impacto negativo na disponibilidade de peças e componentes para o Bahrein e para Melbourne. Eu não sei se eu compro inteiramente isso aqui, porque pode deixar parecendo que um retumbante fracasso de perder 3 dias de testes quando todo mundo tá andando foi mais planejado do que acidente e incompetência. E esse papo, dito por um inglês, parece papo para inglês ver. E ele disse: estou confiante de que não estaremos atrás na temporada. Ainda temos 6 dias de teste em condições representativas. Querendo deixar aí nas entrelinhas que em Barcelona não significa muita coisa porque faz frio. Como eu disse pra vocês, não sei se eu compro isso. Me parece mais uma forma de tentar dar uma melhorada aí no cenário que ficou feio pra Williams. Nessa semana, terça-feira, o episódio falando sobre por que a FIA proíbe tanto as coisas. É uma intenção deliberada de podar a inovação? É pura maldade, vontade de não ver o pessoal inventando? Então, nem sempre. Expliquei no vídeo, às vezes a culpa é das equipes, que vão achando furos no regulamento e levando os carros numa direção que não era a combinada. Na quarta-feira, a pequena grande história sobre um curta-metragem que virou um cult do cinema em 1976 e que por décadas alimentou lendas sobre a sua produção a mais de 250 km por hora, madrugada adentro pelas ruas de Paris. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. E temos também, derramando posts, informação e entretenimento para vocês, as nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. É sexta-feira, tá chegando a temporada. Nos últimos 3 finais de semana tivemos a nossa trilogia de equipes que amamos, McLaren. Já viu? Se não viu, vale ver. Quase 2 horas no total, na soma dos 3 vídeos, com a história do time de Ted Meyer, Ron Dennis e Zac Brown. Se não viu, recomendo. E encerro sempre com o nosso já famoso bordão. Valeu, aquele abraço. Sextou e... juízo.